acrescentava, todos os dias os guiam sendo salvos. Essa é a igreja modelo, esses são os elementos essenciais para a vida cristã. E é essa igreja que nós queremos viver em Marechal Cândido Rondon. Uma igreja que busca a palavra, uma igreja que tem tempo de oração, uma igreja de mesa, uma igreja onde os irmãos estão juntos, olhando uns pelos outros e edificando também a vida uns dos outros. Uma igreja que partilha não só dessa condição da generosidade, mas sim uma igreja que é generosa de coração, que abençoa a vida uns dos outros, que está presente quando nós temos as nossas dificuldades, com quem contar, com quem conversar. E essa era a igreja de Jesus. Era uma igreja que, apresentando todos esses sinais, repartindo tudo aquilo que precisava repartir, ia crescendo e ia se tornando avivado. E nós, muitas vezes, não entendemos o avivamento como uma igreja que tem esse coração. Nós entendemos que o avivamento é um local onde as coisas estão acontecendo, onde Deus está se revelando, onde há um mover, e esse mover, ele dura um determinado tempo, mas não é constante. E a igreja de Atos, ela se tornou avivada por quê? Porque ela foi constante em cada uma dessas situações. E aí, encerrando hoje essas marcas da igreja saudável, nós precisamos lembrar que para que a igreja seja uma igreja avivada, ela precisa se dedicar à adoração. Mas o que é a adoração? Adoração é a resposta que você dá com aquilo que Deus entrega para você. Muitas vezes a gente vem buscando lugares, buscando cultos, buscando aquilo que tem acontecido naquele lugar. Mas nós não entendemos por completo que a adoração, ela está no nosso coração. É a forma com que nós vivemos e entregamos aquilo que Deus tem nos dado. É a nossa resposta. É a nossa resposta para um Deus que nos ama, é a resposta para um Deus que tem cuidado das nossas vidas, que tem nos dado do melhor dessa terra. E nós respondemos como? Nós temos muitas vezes essa dificuldade de entendermos quem Deus é e a forma com qual nós devemos adorá-lo, até porque entendemos que a adoração é um momento de culto. Muitas vezes nós escutamos, este é o momento de louvor e adoração. Mas louvor, do grego, laudare, significa elogiar, enaltecer e exaltar. Esse é o momento onde nós temos a possibilidade de colocarmos o nosso coração na presença de Deus, mas a nossa vida precisa ser uma vida de louvor. Por quê? Porque nós precisamos em todo tempo enaltecer, exaltar e elogiar quem Ele é e o que Ele tem feito. E essa natureza, ela transforma um coração e transforma a vida das pessoas. Quando nós temos isso, de repente, como um estilo de vida. Qual é o nosso estilo de vida? O nosso estilo de vida é um estilo que reflete a adoração ao Senhor? Veja que nós temos muitos estilos e muitas coisas que têm acontecido. Olha, eu posso ter um estilo de vida relacionado à alimentação. Eu posso ser vegano, eu posso ser vegetariano, eu posso andar e me moldar dentro de um padrão. E aí as pessoas que estão próximas a mim, na maior parte das vezes elas vão entender, elas vão saber, o Éder não come carne. Mentira, gente, eu como gosto, né? Mas é um estilo de vida. Olha, é vegano, tem que ele não comer a carne, ele não come os produtos que são derivados também dos animais. Isso fica claro, as pessoas acabam conhecendo e sabendo que você tem esses princípios. Mas eu também posso querer levar uma vida fitness. Também não leva ainda, mas quem sabe um dia, né, Camila? Os cuidados de tudo aquilo que a gente acaba tendo com a nossa alimentação, com a saúde, com a organização. Olha, todos os dias às 7 horas eu vou para a academia porque eu tenho uma responsabilidade com o meu corpo. Eu quero estar bem fisicamente, eu quero encontrar aquilo que de melhor eu tenho no meu organismo, pela forma com que eu escolhi viver. Mas eu também tenho a opção
de ter uma vida voltada à adoração. Se eu paro um pouco para pensar, deveria ser um dever por tudo aquilo que Deus fez por mim, por tudo aquilo que eu entendi que Ele fez. Ele deu a sua vida. Mas o que eu tenho refletido? Eu tenho refletido esse coração? Eu tenho refletido um momento de adoração? Adoração do latim adoratio, que significa venerar, prestar culto, honrar profundamente. Se eu busco esse termo adoração em outras línguas ainda, eu encontro a palavra prostrado, ajoelhado, rendido àquele que me criou. E aí, dentro de tantas coisas, nós muitas vezes entramos dentro de um padrão automático. Eu começo, eu venho para a igreja e isso faz parte da minha rotina. Eu entendo que Deus é bom, eu entendo que eu devo fazer as coisas da maneira correta, eu devo me posicionar corretamente, que eu devo ser uma pessoa de caráter, que eu devo ser aquele que faz diferença nos ambientes onde eu estou, que eu preciso ser uma referência. Mas e o meu coração? O meu coração reflete uma vida de adoração? Ou eu me acostumei com aquilo? Ou eu cresci nesse meio? Conheci Jesus muito pequeno, foi a base que me foi ensinada, fazia parte do meu dia a dia, e aí eu me acostumo com um estilo de vida. E o estilo de vida, como vocês viram, pode ser muitas coisas, mas a forma com que eu vivo, ela é diferente. Tem um meme da internet que fala assim: estar vivo é diferente de viver. Eu tenho vivido para Cristo? Eu vivo nele, ou estou vivo e sigo algumas coisas pelas quais eu tenho aprendido. Todo ser humano, toda nação, toda tribo, ela tem uma necessidade de adorar algo. Vocês já repararam que quando nós olhamos para algumas nações, todas elas têm um Deus, elas têm um motivo de adoração. Se nós olhamos os indígenas, o sol, a lua, porque nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar o Deus que tem cuidado de nós, que responde em graça, que nos possibilita, que morreu, que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. E aí nós entendemos que se nós não ocupamos esse lugar com Deus, nós vamos ocupar esse lugar com outras coisas. Nós vamos ser apaixonados por carros, vamos ser apaixonados por times, vamos ser apaixonados por pessoas, por grupos musicais. De alguma forma, nós vamos buscar algo para preencher esse local. E de repente você fala assim: não, mas eu não adoro meu time, mas eu não adoro carros, eu não adoro esses eventos. Mas nós vivemos tudo isso de uma forma mais intensa do que vivemos a palavra de Deus, do que vivemos o Evangelho e do que vivemos a Cristo. A nossa adoração com Cristo, nós não podemos dividir. Não existe meia adoração. Eu estou quase adorando. Ele quer um coração que se revela a Ele, um coração que se dedica a Ele, um coração que demonstra que o ama, independente de situação, independente de tempo ou independente daquilo que nós estamos vivendo. Adoração é reconhecer quem Ele é e responder da forma que Ele merece. Com amor, reverência, obediência e entrega. Faça uma análise rapidinho sobre essas coisas. Você tem conseguido viver tudo isso? Se você não tem conseguido viver dessa forma, o que tem ocupado esse lugar? Eu falo muitas vezes e nessa semana de palestras eu fazia alguns comparativos. E como era num ambiente corporativo, a pergunta muitas vezes era: o quanto você tem se doado para a sua família da mesma forma que você tem se doado pelo seu emprego? Porque quando nós estamos no local de trabalho, nós procuramos crescer. Quando tem eventos, a gente vai nos eventos. Quando tem cursos, a gente
estuda, a gente aprende. Quando aparece algo novo, você acaba se dedicando para aquilo. Como eu tenho me posicionado nas coisas de Deus? Quando aparece algo diferente, quando tem um lugar, um evento de louvor e adoração, é a minha prioridade? A minha casa, a minha família, ela tem sido a minha prioridade? De que jeito eu tenho me dedicado? Com qual amor e intensidade eu tenho me posicionado com relação à adoração? A palavra de Deus, lá em Romanos 12:1, nos fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Temos vivido um culto racional? Nós temos vivido o sacrifício? Nós temos vivido a adoração? Nós temos vivido de forma agradável e prazerosa as possibilidades que Deus nos dá? Domingo de manhã, gente, 8 horas, como eu tenho acordado? Uau, inspiração. Vou falar para mim, gente, domingo, né, a gente acorda um pouco mais cedo, 6h30. Muitas vezes não é fácil acordar. Você acaba acordando na força e pensando, meu Deus, podia dormir mais uma horinha, podia ficar um pouquinho mais na cama, eu preciso desse horário a mais. Nem sempre a gente tem empolgação, mas hoje nós estamos no melhor lugar para nós estarmos, tendo a possibilidade de entregarmos o nosso coração e a nossa adoração a Ele. Mas nós colocamos muitas vezes barreiras, nós colocamos situações que não nos agradam. Não, hoje é dessa forma, amanhã é assim, eu vou receber visita, que horas que eu marco a visita? Vou marcar para de manhã, mas tem o culto, não, mas não tem problema, eu preciso ter a visita. Claro, importante que nós tenhamos relacionamento, mas se nós não temos uma vida constante de adoração diária, nós precisamos de alguns pontos que nos levem para a sua presença. E o culto é o lugar onde nós estaremos adorando, nós estaremos ouvindo. Não deve ser o único lugar, mas é um lugar onde a palavra precisa entrar nos nossos corações. Sabe que a gente vem com esse coração disposto a deixar com que ela entre, que ela mude o nosso ego, que ela transforme a nossa vida? Nós temos todos os dias a vontade de ser alguém melhor? Falando por mim, de tanto tempo de igreja, quantas vezes eu acordei no domingo pela manhã para escutar uma palavra? E muitas vezes me considerei bom, ou capaz, ou de repente, num efeito comparativo, melhor do que os outros. Quando eu entendi o sentido da verdadeira adoração, eu entendi que não importa o que eu fale, o que eu faça, ou que eu seja bom em alguma coisa, porque o que vale é o relacionamento. Eu posso vir aqui falar com vocês, estudar, aprender, ter uma facilidade de repente para encontrar algumas coisas, trazer uma palavra. Posso até pedir inteligência artificial para que ela desenhe tudo isso para mim, que ela me dê um corpo, um direcionamento, mas eu não posso pedir para que ela adore no meu lugar. Eu não posso pedir para que ela se posicione por mim. Adoração é algo que só eu posso fazer. Só eu posso criar um ambiente, só eu posso fazer com que ela aconteça. Ninguém pode adorar por você. Ninguém pode estar no teu lugar ou te levar à verdadeira adoração. Nós podemos escutar, nós temos sim ferramentas que nos auxiliam. Hoje nós tivemos aqui à frente Pedro, Eli, Jó, grupo de louvor, Mauro, Rafa, André, nos levando à adoração. Mas se não há um coração disposto e aberto a buscar o Pai, é uma música. E quantas músicas nós cantamos que não façam efeitos nas nossas vidas? Quantas coisas estão na nossa cabeça que nós não percebemos? Eu fiz uma viagem 900 quilômetros e durante esse período eles optaram por escutar rádio. E de repente, em algum momento na rádio tocava uma música e eu começava a lembrar daquela música.
pensava, jamais teria ideia de que tinha coisas assim na minha cabeça durante todo o tempo. Gente, e não foi uma nem duas, foram mais de 100. Então imagina a capacidade que nós temos para decorar, para aprender aquilo que em algum momento foi a nossa prioridade. De repente posso lembrar de muitos versículos. O pastor começa a falar aqui na frente, alguém começa a recitar um versículo, eu consigo completar. Mas eu não conseguirei completar por completo. Assim como eu tinha tantas músicas na minha cabeça. Por quê? Porque em algum momento aquilo foi um motivo de adoração. Aquilo foi algo que estava centrado no meu coração. Tantas bandas, tantos cantores, tantas formas, tantas melodias diferentes. Porque era algo que eu valorizava. Era algo que eu achava muito importante no ser humano musical. Que na maior parte do tempo, no tempo de ficar sozinho, era isso que eu buscava. Eu aprendi, e aprendi muito, assim como aprendemos no nosso trabalho, de tantas outras coisas, porque são o nosso foco. E eu fiquei pensando, quanto tempo perdi, quantas outras coisas eu poderia ter decorado, o quanto eu poderia ter amado o Pai pelo tempo que eu conheço, porque a maior parte dessas músicas elas são de um período anterior a eu conhecer Jesus. Eu conheci ele com 17 anos. Então a maior parte dessas músicas eu aprendi antes dos 17, de lá para cá são 30 anos. E elas não saíram da minha cabeça. Ainda tenho conhecimento sobre isso. Mas é a palavra, mas é a adoração. O quanto eu poderia saber mais e ter aprendido mais. Então, quando nós pensamos em por que adorar, o primeiro de tudo, nós precisamos adorar porque Ele é digno. Lá em Apocalipse 4:11 nos fala assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E não é uma dignidade de fala bonita, não é uma dignidade de palavras na ordem certa, é uma dignidade de amor e de coração, independente daquilo que eu vou falar. Muitas vezes a gente se acha incapaz de adorar a Deus, a gente tem dificuldade quando alguém fala: olha, você poderia fazer oração, nós estamos aqui no momento de adoração, tá bom, mas eu não sei como adorar. Gente, nós adoramos com o nosso coração, com as expressões que nós temos. Não precisa ser nada fora da casinha sensacional, mas precisa ser relacionado àquilo que está dentro de nós. Quando nós adoramos com um coração verdadeiro, isso é o suficiente para Cristo. Ah, mas eu sou pecador. Quem não é? Só Cristo é bom. Só Ele foi perfeito. Todos somos pecadores. Então a presença do nosso coração é quando nós deixamos o orgulho de lado e nos posicionamos entendendo que Ele é digno. Nós também precisamos adorar porque nós fomos criados para isso. Lá em Isaías 43:21 fala: Este povo formei para mim, para que ele anunciasse o meu louvor. Nós somos criados para adorar, independente do nosso temperamento, gente. Olha, mas eu tenho mais dificuldade, porque assim, eu não consigo parar quieto, eu sou sanguíneo, eu sou um colérico, eu sou fleumático, eu sou melancólico. Não importa, nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para estar prostrados na presença do Pai e com esse amor no nosso coração, entendermos quem Ele é, conhecermos Ele através da intimidade. Nós falamos muito, nós fazemos tantas coisas e não sempre nós nos posicionamos para ouvir e para entender que nós fomos criados para isso. Você pode, de alguma forma, tentar fugir ou tentar fazer algumas coisas diferentes, mas se você não entender que você foi criado para isso, você vai criar situações no seu coração que vão parecer que você foi criado para outras coisas. Eu fui criado para ganhar dinheiro, eu fui criado para os negócios, eu fui criado para ser um grande empreendedor, eu fui criado para sentir prazer e dar prazer às outras pessoas, eu fui criado para muitas coisas. Mas se eu entendo que eu fui criado para colocar meu coração na presença do Pai, para levantar um altar sobre a minha vida, eu vou entender que tantas dessas outras coisas não têm valor.
e elas competem com a minha adoração, elas competem com o meu dia a dia, elas competem com tudo aquilo que me atrapalha de repente de estar nesse lugar de adoração. Muitas vezes podem ser até os meus filhos. A forma com que eu cuido, a forma com que eu amo, a forma que eu coloco eles numa redoma, a forma com que eu protejo, a forma com que eu tenho as minhas ações. Os meus filhos podem estar no lugar de minha adoração. Todo pai quer que o filho seja melhor do que ele. Todo pai quer que o filho tenha sucesso, todo pai quer que o filho vença na vida e seja orgulho, seja um motivo de fala, que ele possa falar às outras pessoas. E quantas vezes nós falamos dos nossos filhos? Quantas vezes numa roda de conversa alguém fala alguma coisa, olha, meu filho é muito bom nisso, e aquilo nos motiva a falar que o nosso filho também é muito bom, nas capacidades que ele tem. E quantas vezes nós falamos do nosso Pai? Quantas vezes nós falamos sobre Deus, sobre tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas? Você tem um testemunho, você tem algo que Deus fez, você tem um lugar de onde Ele te tirou. E o quanto nós divulgamos e falamos sobre isso? O quanto nós conversamos com as pessoas? O quanto isso nos dá orgulho? Em situações que às vezes nós estamos vivendo, principalmente nesse meio do nosso trabalho, e alguma pessoa fala alguma coisa e de repente você entende, puxa, já passei por isso, já vivi isso, mas quem me tirou desse lugar foi Cristo. E aí no nosso coração, na nossa mente, nós temos o desejo e a vontade de falar, mas nós não verbalizamos, porque nós imaginamos que ele não vai entender. O coração dele não é um coração como o meu. Gente, o seu coração, assim como o meu, é o pior que tem. A gente vive com tantas coisas, nós erramos tanto, nós falhamos tanto, nós somos egoístas. Mas quando nós prostramos o nosso coração na presença do Pai, entendemos que nós fomos criados para isso. Ele cuida de nós e nos revela que o lugar que Ele tem reservado, esse altar que Ele monta, é para a presença do Pai. Nós também precisamos adorar, porque a adoração nos aproxima da presença de Deus. Lá em João 4:23 nos fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe aquela mania que você tem? Aquela dificuldade, a forma com que você responde em algumas situações? O coração de um filho adorador, ele se dispõe à transformação. Mesmo que essa transformação ela ofenda o nosso ego ou ela nos coloque num lugar onde podemos ter esse tipo de sentimento. Eu fui humilhado, se eu fizer isso, serei humilhado. Mas quando eu tenho um coração que adora em espírito e em verdade, há transformação. Também há quebrantamento. Quando nós adoramos verdadeiramente, nós nos quebrantamos com a presença do Pai. E isso parece ser um negócio nem sempre claro, nem objetivo. Por quê? Porque de onde vem essa sensação? Muitas vezes eu sinto que eu fico emocionado, mas isso é uma emoção, e isso é algo que acontece toda vez que toca aquela música no louvor. Vejo que muitas vezes a gente não tem esse discernimento e entende até que a música é mais importante do que o Criador, do que o Pai. Não é um sentimento, é a presença. Quando nós temos a presença do Pai, nós temos tudo o que nós precisamos. Nosso coração se alegra, nós choramos, porque nós sentimos que Ele ainda nos ama, que Ele está conosco, que Ele é a presença, que Ele faz parte do meu dia a dia. E isso leva o meu coração para a presença dEle. E a presença dEle remete à minha adoração. E a adoração começa a fazer todo sentido. Nós precisamos adorar, porque a adoração vence batalhas. Josafá, no momento onde Judá estava para ser atacado, o povo de Moabe e Amon estava vindo contra Judá, e ele entendeu que aconteceria uma guerra, mas para aquele momento ele não estava
preparado para a guerra. Mas Deus colocou no coração dele que era um momento de oração e jejuar. Um momento de adorar a presença do Pai. Ele estava aflito, contrito. Imagina você indo para uma guerra, ou melhor, uma guerra vindo até você, sem que você esperasse, sem que você estivesse preparado, apenas para defender o seu território com poucas coisas básicas do seu dia a dia. Mas que essa guerra era uma guerra onde a derrota, ela seria eminente. Josafá foi para a presença do Pai. E enquanto ele estava com a presença do Pai, Jaziel apareceu para ele dizendo que aquela batalha seria uma batalha de vitória. Quem Josafá mandou para a guerra? Os adoradores. Ele pegou o seu grupo de cantores, os levitas, e colocou eles na frente da batalha. E eles fizeram aquilo que mais amavam fazer. Eles adoraram. E é esse momento de adoração, aqueles que vinham contra ele, aquele que vem contra você, ele foi confundido. Eles lutaram entre eles e ninguém precisou fazer nada. Gente, quando eu vivo uma vida de oração, eu não preciso me preocupar com a guerra que está vindo na minha direção, porque independente do quanto eu posso ser ferido, eu tenho a certeza que eu vou me recuperar e que eu vou vencer a batalha. Uma vida de adoração nos coloca numa dependência total do Pai. Como humanos, como pessoas, nós temos uma tendência sempre muito grande de entender que é pela nossa força, que é por aquilo que está em nós, e não por aquele que está em nós. Quando nós entendemos que é o Pai que vai à frente das nossas batalhas, quando nós entendemos que cabe a nós também perder algumas vezes, mas que temos a certeza de por quem nós somos cuidados, todo o ambiente, ele é um ambiente mais acolhedor e mais amável. E aí nós pensamos, mas eu não sei adorar dessa forma. Como eu preciso adorar? De que forma? Onde eu alcanço esse caminho do Pai? E aí a primeira coisa que vem à mente é em espírito e em verdade. João 4, 24. Porque a adoração verdadeira ela não volta vazia. Toda vez que você se dispõe, que você dá um passo, ela não vai voltar vazia. O Pai vai continuar cuidando de você e vai te dando os ensinamentos, os caminhos pelos quais você quer andar. De repente Ele não vai vir até você e vai falar com as suas palavras, mas pode ser que Ele mande alguém. Pode ser que você leia algo, pode ser que você entenda através de uma forma diferente, porque quando um coração sincero está diante de Deus, nós encontramos a liberdade. Quem ensinou você ou mostrou para você o que é um banho perfeito? Alguém tem ideia do que é um banho perfeito? Olha, primeiro no banho eu preciso lavar a cabeça, o cabelo, quase, né? Nós dois. Por quê? Porque daí a água vai descendo, o sabão vai descendo e vai passando pelo corpo. Porque se eu lavar primeiro os meus pés e depois a cabeça, o sabão vai escorrer quando o pé já está limpo. Então aí a gente vai tentando imaginar o que é um banho perfeito. Aí depois eu vou lavar os meus braços, depois eu vou lavar as minhas pernas. Mas o banho perfeito é aquele que se sai limpo. E quando nós pensamos numa entrega total, nós pensamos em santidade, na presença do Pai e na adoração, é quando nós saímos limpos do lugar onde nós fomos. É quando nós somos cada vez mais parecidos com Jesus. Quando o nosso coração, ele se aproxima e entende que nesse lugar é o lugar de paz. E nesse lugar de adoração, eu me renovo. Mas para tudo isso precisa ser constante. Se eu tomar um banho por semana, qual a possibilidade de eu me manter limpo? Se eu tomar um banho por mês, muitas vezes a gente passa um mês inteiro sem ter vivido esse momento de adoração, sem estar entregue na presença do Pai.
sem estar limpo, puro daquilo que nós buscamos. Não porque merecemos, mas por quem Ele é. Porque entregamos a Ele quem somos. E Ele fala: filho, eu te amo. Filho, eu te perdoo. Filho, você está sobre os meus cuidados. E esses cuidados são o suficiente. E essa adoração, ela também produz sensibilidade. Quando a oração é constante, eu consigo ouvir o que Deus fala. Eu consigo ser sensível àquilo que Deus é. Eu consigo entender as situações, até mesmo quando uma pessoa bate na porta da minha casa repetindo comigo. Ou quando pessoas com as quais eu não tenho muita comunhão abrem o seu coração para mim. Com poucas palavras. Nessa viagem eu tive alguns momentos onde algumas pessoas sentaram do meu lado para conversar. Coisa simples, era referente à palestra. Mas 1 minuto, 2 minutos de conversa e uma pessoa que eles nunca viram, onde eles abriram o coração. E aí a palavra vem direto e a gente entende o que está acontecendo, qual é o momento, e a gente entende que é Jesus. A gente entende que é a palavra, a gente entende que o que eles precisam é de um conforto que vem através do Pai. Porque não tem vivido uma vida de adoração. Nem uma vida de entrega, mas uma vida de adoração ao trabalho, às pessoas, aos relacionamentos, esposa, filho. E não entende que só o Pai que vai fazer com que aquilo seja aliviado. Porque são marcas que a vida nos dá. Olha por quantas coisas nós passamos. Eu poderia falar para vocês muito mal de mim. Por quê? Porque eu conheço todas as minhas falhas, todas as minhas dificuldades. Mas aquele em quem eu creio não faz isso. Ele apaga os meus pecados. E Ele me mostra que há um caminho onde, através do nosso relacionamento, da adoração a Ele, eu posso alcançar coisas que, na minha concepção, são inatingíveis. E isso me leva a um lugar de quebrantamento. A presença do Pai é um lugar de coração aberto, de coração livre, de um coração desejoso pela Sua presença. E quando eu vivo esse quebrantamento, as falas daqueles que estão perto de mim não me atingem. Por quê? Porque eu entendo que meu Pai é quem cuida de mim. Esse coração quebrantado, esse coração vivo, esse coração desejoso pela palavra, ele impede com que eu tenha desejos por outras coisas. Muitas vezes eu tenho desejo de pecar. Sabe qual é o melhor remédio contra o pecado? A adoração. Às vezes eu tenho vontade de ser curado. Sabe qual é a melhor forma para que eu seja curado? Adoração. Às vezes eu quero vencer uma tentação, eu estou numa luta, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com a fala, com a fofoca, com a pornografia, com tantas coisas. Sabe qual é o melhor remédio para isso? Adoração. Porque quando eu adoro, eu enxergo como Ele enxerga, eu vejo como Ele vê. E aí sim, isso passa a ser parte de mim, passa a ser parte da minha rotina. Eu adoro o Pai quando vou para o trabalho no carro. Eu adoro o Pai quando eu estou em silêncio. Eu adoro o Pai em todos os movimentos que eu faço. Por quê? Porque este é o melhor lugar para que eu possa estar. Eu adoro Ele sem vontade. Porque eu entendo que há razão na minha proximidade. Gente, quando a gente tem uma discussão, tem um problema com alguém, por menor que seja, a gente tem vontade de conversar com essa pessoa? O que o nosso ego fala? Puxa, eu não vou lá, eu não vou fazer isso. E assim é também no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não tem vontade de buscar esse lugar, mas se nós tivéssemos a sensibilidade e o entendimento que esse é o melhor lugar para eu estar, é o lugar que eu quero mesmo sem a minha vontade. Porque quando eu me apresento ao Pai, quando eu confesso os meus pecados ao Pai, Ele me ama. Ele devolve da maneira mais inesperada. E quantas vezes isso também acontece com a gente?
A gente não quer ter aquele momento, a gente não quer confessar aquele pecado, a gente não quer ir até a pessoa, por quê? Porque nós entendemos que o dia vai ser ruim, que aquilo vai ser ruim, porque ela vai se defender, porque ela vai atacar, porque ela vai fazer tantas outras coisas. E isso inconscientemente, muitas vezes nos afasta do Pai, de querer a presença dele, por quê? Porque nós nos sentimos sujos, porque nós nos sentimos pecadores, porque nós não nos sentimos que Ele nos ama o suficiente para nos aceitar do jeito que nós estamos. E aí nós não buscamos o Pai, nós buscamos outras satisfações, outras coisas que nos deem prazer, outras coisas que não sejam o coração dele. E aí nós também esquecemos da nossa capacidade criativa. Quando nós queremos agradar alguém, quando nós queremos fazer algo, nós criamos ambientes. Nós programamos para que aquilo saia da melhor forma. Olha, hoje é aniversário do meu filho. O que eu vou fazer? Eu crio um ambiente. Esse ambiente é um ambiente de tristeza? Esse ambiente é um ambiente que remete cansaço. Não vou fazer isso, aquilo. Nos dá cansaço. Mas nós damos o nosso melhor. Nós criamos um ambiente onde esse ambiente transmita alegria. Nós colocamos cores, nós colocamos comida, nós colocamos várias coisas. E se nós não temos essa vontade de adorar, nós também podemos ser criativos. Nós podemos criar ambientes. A igreja muitas vezes faz isso. Quando nós temos esse momento inicial de louvor e de adoração, ele é um momento onde nós expomos os nossos corações na presença do Pai, nós nos alegramos com a música, e não sei se vocês percebem, sempre que a gente vem dentro de um padrão que tem alegria, um padrão que coloca a gente para cima, daí um padrão que vai nos colocando na presença do Pai, e que vai nos levando ao momento de adoração, de colocarmos um coração sincero, um coração que ama, um coração que demonstra intimidade. E nesse momento, gente, a gente não quer que isso acabe nunca mais. Que pena que vai acabar o louvor para vir depois o momento da oração e tantas outras coisas. Muitas vezes nós poderíamos nos manter nesse lugar e não precisaria de uma única palavra. Apenas louvor e adoração. Porque quando você se prostra e quando você adora, você não precisa de mais nada. Quando o teu coração define e decide esse lugar, você pode ficar ali para sempre. Eu não quero parar de te louvar, eu não quero parar de te amar, eu não quero parar de sentir a tua presença, eu não quero parar de ter essa intimidade com você. É o melhor de nós, é o melhor lugar para estar, é a melhor forma de demonstrarmos para o que nós nascemos. Feche seus olhos. O que é adoração para você? Aonde você encontra a presença do Pai? Qual é o movimento que precisa ser feito para que você se sinta amado? Qual é o movimento